Boa noite, amores, tudo bem? Saudades de vocês, viu? Do presencial, do contato. Eu tô gravando esse vídeo aqui para a gente poder fazer agora um pequeno resumo, uma contextualização de como a gente caminhou até agora, tá bom? E o que a gente vai ver também na aula de hoje. Mas eu decidi fazer gravações do vídeo em alguns minutos, certo? Então eu vou colocar assim vários vídeos para falar a respeito da matéria de hoje. Aí vocês vão assistindo parte a parte, porque de fato lá no YouTube eu não consigo subir vídeos maiores. E aí a gente vai fazendo assim, tá bom? Bom, a gente começou agora a nossa disciplina, a parte 2, contextualizando um pouquinho a questão do desenvolvimento infantil. Por quê? Na primeira disciplina, a gente fala muito a respeito das teorias e, claro, todas elas são muito importantes, né, para a gente. Mas o que acontece? A gente, agora na primeira parte da disciplina, pensou em elencar alguns padrões importantes de desenvolvimento que todos nós temos que saber. É claro que alguns deles são muito difíceis, a gente não dá para decorar um monte de coisa, mas tem coisa que é fundamental que o psicólogo saiba. Então, essa questão, o que é o fundamental, eu vou retomar aqui no vídeo. Então, a gente começou a falar do desenvolvimento de alguns padrões e eu coloquei ali algumas tabelinhas do desenvolvimento físico, do desenvolvimento emocional, desenvolvimento da linguagem. Esses todos, alguns padrões, gente, é fundamental que a gente saiba, né? Seja você uma mãe, seja você um psicólogo que vai atuar lá na escola, um psicólogo que vai atuar na área hospitalar, em clínica, enfim, né? Você tem que saber aí algumas coisas importantes relacionadas ao desenvolvimento da criança. Então, primeiro lá o desenvolvimento físico. O que ele tem que atingir em determinados momentos lá do desenvolvimento? Né? Então, ele vai andar em que momento, ele vai falar em que momento. Então, saber que até os 3 meses, por exemplo, de idade, essa criança já tem que ter desenvolvido a rotação do pescoço, né? Que ela vai ter que seguir, estar fazendo o movimento com os olhos, por exemplo, seguindo a mãe, que ela já vai emitir eventualmente alguns pequenos sons, que ela já vai demonstrar fisionomicamente algumas expressões, por exemplo, né? Tudo isso é extremamente importante, é importante que nós saibamos desses aspectos, por exemplo. Então, até os 4 meses, tudo isso ela já está fazendo. A partir de então, ela já vai manter a cabeça ereta, normalmente quando sentada. Ela vai tentar alcançar e segurar objetos. Entre 7 e 9 meses lá, ela normalmente vai sentar sem auxílio. Entre 10 meses ali, 12, ela já vai tentar ficar em pé. Ela normalmente já engatinhou ou está aprendendo a engatinhar naquele momento ali, mas ela, entre os 10 meses ali, ela já tem que estar engatinhando, né? E hábil nesse movimento, para que depois, perto de 1 ano, entre 1 ano e 1 ano e 2 meses, tem crianças que até andam um pouco antes, ela já esteja andando, emitindo as primeiras palavras também, por exemplo. Certo? Então, isso é básico. Envolve tanto a questão do desenvolvimento cognitivo quanto físico. E nesse caso, especialmente nessa primeira infância, todos eles estão muito interligados, né? Quase uma amálgama. É difícil a gente separar, porque eu falei inclusive do desenvolvimento emocional, certo? Ok, então, e depois, né? A gente tem que seguir. E depois? Depois, nós seguimos falando, nesse primeiro momento aí, de questões relacionadas ao desenvolvimento físico, a demonstração, por exemplo, de quando a gente tem um desenvolvimento atípico, um desenvolvimento anormal, essa demonstração, inclusive, fisionômica, né, que vai aparecer aí fisionomicamente. Falamos lá da escala de Apgar, daquela nota que o recém-nascido recebe, pontuando, inclusive, que é preditiva, que serve para a gente ir acompanhando o desenvolvimento dele. É extremamente importante essa nota. Se você não se lembra, você tem que resgatar.
falamos dos reflexos do recém-nascido, certo? E no que tange, então, ao desenvolvimento da linguagem, ao desenvolvimento da personalidade, nós falamos de questões relacionadas à emoção, ao desenvolvimento emocional, das primeiras emoções do bebê. Falamos também do desenvolvimento da linguagem, né? A Emília Ferreiro estabelecendo alguns pontos importantes relacionados à linguagem, a como a criança vai se desenvolvendo, né? A gente foi falando a respeito de tudo isso, então é bem importante a gente retomar tudo isso e ir se lembrando, então, né, de algumas dessas questões relacionadas ao desenvolvimento infantil. Falamos também do desenvolvimento cognitivo no que tange a aferição aí da inteligência, né? É cognição ainda, mas os testes ainda são chamados de testes de inteligência. Isso tudo por quê? Para que saibamos, né, para que nós, futuros psicólogos, conheçamos alguns desses padrões de desenvolvimento e saibamos quando aquilo não está sendo, né, desenvolvido a contento. Quando é que aquela criança pode estar aquém do desenvolvimento, certo? Isso no que tange ao desenvolvimento infantil e aos padrões do desenvolvimento. Chegamos na adolescência, com alguns padrões de desenvolvimento também importantes. Mas, para começar a falar a respeito da adolescência, eu comecei a falar a respeito das gerações, das diferenças entre as gerações, né? A geração Baby Boomer, a geração X, a geração Y, a geração Z e a geração Alpha. E agora exatamente na ordem, né? Os Baby Boomers, que são os nascidos das guerras, né? Os filhos das bombas da Segunda Guerra Mundial. A geração X, né? Extremamente afetada por aquilo que os pais e os avós delas vivenciaram. Então é uma geração um pouco mais aberta, né? A geração que se inclui aí a geração Paz e Amor até, né? Nem tudo dessa geração está relacionada a isso, mas é uma geração que buscou novos ideais, novos caminhos. Depois vem a geração Y, muito mais livre já e com objetivos muito mais até flexíveis, né? Se a geração Baby Boomers e a geração X trabalhava por anos numa mesma empresa, a geração Y já vem trabalhando muito menos, né? Ficando às vezes até 2 anos no máximo numa mesma empresa. E aí depois veio a geração Z ainda e a geração Alpha, aquelas extremamente identificadas já com a tecnologia, porque as anteriores, imagina, eu fui ver um computador pela primeira vez, acho que eu tinha mais que 10 anos, né? Então, as gerações anteriores com muito menos recursos, muito menos identificadas com essa questão tecnológica, né? Então, entender e contextualizar as gerações é importante para a gente poder falar a respeito da adolescência, porque de que adolescente eu estou falando? Eu estou falando do adolescente do século XX, do início, né, da geração Baby Boomers, ou do final, que é da geração X? Eu estou falando ainda do finalzinho, que é a geração Y, ou ainda a geração Z e a Alpha, que são do século XXI? Ok? Eu vou finalizar o vídeo aqui, eu vou seguindo para os outros vídeos para a gente seguir no assunto, ok?